É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora dos desdobramentos da prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Eu converso com Clever Vasconcelos, que é jurista, promotor de justiça e professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional. Doutor Clever, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui, poder esclarecer um fato que repercutiu nacionalmente, né? A gente percebe que tem muitos desacertos e a gente vem esclarecer o seu telespectador para que fique bem informado sobre o assunto. Muito questionamento jurídico em relação a procedimentos, que Alexandre de Moraes não poderia ter determinado a prisão da forma como foi, mesmo com a argumentação que ele tem. Agora a Câmara decidiu transferir para amanhã a decisão em relação a ele continuar preso ou não. Ele teve uma audiência hoje em que foi mantida a prisão, ele foi transferido inclusive, e a PGR também denunciou o deputado. Eu queria saber o que está certo e o que está errado nesse processo todo. Olha, existe uma sucessão de erros aqui. A grande questão, que eu parto do princípio aqui, é sobre o foro de prerrogativa de função. A gente chama isso de cláusula de irresponsabilidade funcional. O que quer dizer isso? A Constituição determina que todo aquele que pratica um crime decorrente do exercício da função do mandato deva ser processado perante o Supremo Tribunal Federal. É uma prerrogativa para ele ou para a sociedade? Me parece que para a sociedade. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal é uma instância única. E esse processo, uma vez julgado pelo Supremo, ele não teria como ter recurso para uma instância superior. Então, nós falamos que essa prerrogativa de função seria uma prerrogativa, seria um privilégio para a sociedade. Mas, enfim, no caso, não me parece o que aconteceu. Por quê? Porque ele extrapolou o exercício do mandato, invocando atos de violência contra o Supremo Tribunal Federal, e a declaração dele se encaixa perfeitamente na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei de 1973. Agora, a minha crítica, do ponto de vista formal aqui, é que se esse fato delituoso foi exercido não em razão do exercício do mandato, a competência para o processamento dessa ação seria da Justiça Federal de primeiro grau e não do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, mesmo porque, como você falou, já foi oferecida denúncia. Essa foi depois da prisão. Mas ao Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal vai ter que se posicionar no seguinte ponto: esse fato delituoso foi praticado no exercício da função do mandato ou não? Porque se não foi praticado no exercício da função do mandato, ele tem que ir para a Justiça Federal de primeiro grau de Brasília. Agora, nesse caso, então, não haveria discussão da Câmara se a Câmara pode protegê-lo ou não, porque ele não teria esse foro. Então, a questão aí é o flagrante. O flagrante por crime inafiançável de qualquer parlamentar tem que ser enfrentado pela Casa. Existe a imunidade em relação ao processo e a imunidade em relação à prisão. Aí, nesse caso, a imunidade em relação à prisão. E a Constituição fala claramente que, uma vez preso em flagrante delito por crime inafiançável, a Câmara dos Deputados vai, em 24 horas, confirmar a prisão ou relaxar a prisão, independentemente da decisão anterior unânime que nós vimos, né, do Supremo Tribunal Federal. Agora, ele foi preso na sequência de um processo do qual ele já está sendo acusado, né, junto com outras pessoas, exatamente por esse discurso contra o Supremo Tribunal Federal, pregando o fechamento do Supremo, todo aquele processo que envolve as fake news também, inclusive foi citado pelo ministro Alexandre de Moraes ontem na apresentação, né, da justificativa dele, do porquê da prisão. Né? É aquela coisa que nós falamos. Até onde vai o direito da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação? Ao que me parece, está se pregando aí, pelas palavras que foram veiculadas pelos mecanismos de rede social do deputado, que ele estaria querendo a volta da ditadura. Como que uma pessoa, exercendo a liberdade de expressão, vai patrocinar o direito de não se expressar? Então, ele está indo contra o direito e exercendo o próprio direito. É um contrassenso.
Me parece um contrassenso, ou seja, alegando liberdade de expressão, mas patrocinando justamente o cerceamento da liberdade, que é o ato da ditadura. Aí sim. Então, existe uma limitação. Eu costumo dizer o seguinte, que todo direito e garantia fundamental tem duas vias. Um efeito positivo, que é o de fazer, manifestar-se, e o direito de não se manifestar. É o efeito negativo. Por exemplo, nessa entrevista, se eu começo a falar atos sexistas, começo a ofender o repórter, o jornalista, eu estou extrapolando do meu direito de expressão. Então eu tenho que parar e não dizer isso, porque senão eu estarei cometendo um crime, estarei cometendo um ato que pode lesar a televisão, o jornalista. Então, a Constituição confere direitos, mas por trás de todo direito existe um dever implícito. Muita gente critica a Constituição, a nossa Constituição. A Constituição só trouxe direitos, mas ela também traz deveres. E esses deveres estão implícitos no exercício do efeito positivo de uma ação. Por exemplo, o direito de ir e vir, o direito de locomoção. Eu tenho que respeitar quando uma pessoa está se locomovendo também, eu não posso passar por cima dela. Então, é esse o ponto. Me parece que houve a ultrapassagem do que se chama razoável. Ele ultrapassou o razoável. Isso foge à característica do exercício do mandato de deputado federal. Tem que ser ponderado, razoável, às vezes criticar, mas criticar com razão, não patrocinar violência, incitar o povo a invadir o Supremo Tribunal Federal, o Parlamento, o Palácio do Planalto. Agora, então, mesmo que haja discordância em relação ao procedimento de Alexandre de Moraes, o que o deputado fez através do vídeo que ele postou nas redes sociais, caberia de fato um processo, ele pode ser punido, inclusive, como deputado pela Câmara. A Câmara dos Deputados... Teria as duas punições. Existe a responsabilidade criminal e a responsabilidade administrativa. A responsabilidade administrativa pode levar o parlamentar à perda do mandato de parlamentar. E tem um detalhe que pouca gente falou. Se a Câmara dos Deputados votar pela cassação do mandato após passar o Conselho de Ética, isso é levado a plenário, isso leva um tempo, ele ficará inelegível por 8 anos. A lei da ficha limpa tem um dispositivo que diz: aquele que perder o mandato tem como consequência, além da perda, a inelegibilidade por 8 anos. Desde que essa perda do mandato ocorra antes do último dia para registro da candidatura em 2022, que é 15 de agosto. Agora, ainda que tenha essa responsabilidade parlamentar, administrativa, também tem a questão criminal. E aí o Supremo Tribunal Federal vai ter que decidir se ele é competente para julgar esse feito ou se vai se processar esse feito na Justiça Federal de primeiro grau, como a jurisprudência já cansativamente disse que, enfim, o foro competente aí é a Justiça de primeiro grau. Isso, se deixar bem claro, se não houver o reconhecimento de que o crime foi praticado no exercício do mandato. Aí aplica-se o foro de prerrogativa de função. E como é que fica o encaminhamento do processo no caso de a Câmara manter a prisão dele? Então, a Câmara dos Deputados, mantendo a prisão do parlamentar, segue o processo regularmente, ele segue preso, aí vai ter a discussão se chama ou não o suplente para o exercício do mandato e em determinado momento vai ter que se decidir se ele vai continuar com a liberdade cerceada ou ele vai receber uma outra sanção, que pode ser uma sanção cautelar, medidas alternativas, que o Código de Processo Penal autoriza, ou enfim, isso quem vai ter que decidir é o Supremo ou a Justiça de primeiro grau. Agora, caracterizada até para embasar uma eventual decisão da Câmara, a questão da Lei de Segurança Nacional, nesse caso ele ficaria preso. Então, me parece que sim, o Supremo por unanimidade acenou que o caso é de continuidade de prisão, reconheceu a controvertida questão da prisão em flagrante. Muita gente falou que não era caso de flagrante porque o crime não era permanente. E aqui eu quero esclarecer ao seu telespectador que, na minha visão, o crime se protrai no tempo, é permanente, porque foi veiculado pelas redes sociais e as redes sociais estão reverberando, estão dizendo isso a todo momento. Então a gente precisa reconhecer que o Código de Processo Penal, que é de 1940,
naquela época não tinha rede social, a gente tem que reconhecer que essa permanência do crime se protrai no tempo. E essa extensão no tempo caracteriza o flagrante. Agora, a questão do juízo competente, do inquérito policial que tramita no Supremo, isso é muito controvertido. Na minha concepção, me parece que a competência seria do primeiro grau de jurisdição, não seria acobertado pelo foro de prerrogativa, porque extrapolou o exercício do mandato. Bom, nós teremos muita discussão ainda, a Câmara decide amanhã, tem a ação da PGR que vai também para o Supremo, né? O Supremo que terá decidido nesse caso também, né? Aí precisa verificar se o Supremo Tribunal Federal vai receber ou não a peça acusatória. Perfeito. Bom, se reconheceu por 11-0 a prisão, me parece que não temos dúvida sobre o recebimento da denúncia, né? Se bem que são situações distintas, né? Eu agradeço muito o Kleber Vasconcelos, que é jurista, promotor de justiça e professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise. Com vocês.